Olá pessoal, Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Vamos ouvir a palavra? Vamos nos alimentar da palavra de Deus nessa manhã? Eu não sei como a senhora o senhor está quando você está assistindo esse vídeo. Eu não sei se você está desanimado. Eu não sei se você está triste, enfermo, doente, casamento destruído. Mas uma coisa eu te garanto, que a palavra que nós vamos ouvir hoje, ela vai te levantar, ela vai te fortalecer, ela vai transformar toda a história da sua vida. Mas antes de ouvirmos a palavra, pegue seu copo com água, vai lá na cozinha, pegue seu copo com água, vem aqui, porque nós juntos nós vamos apresentar. O Pai disse, se duas pessoas ligar na terra, será ligado no céu. Vamos ligar, vamos abençoar a água. Senhor Deus eterno, poderoso de Israel, nós apresentamos a Ti essa água, Pai. Senhor, essa água que serve para matar a sede do nosso corpo. Mas hoje nós pedimos ao Senhor que ela não venha apenas matar a sede do meu corpo, mas que ela venha também, meu Pai, curar essa pessoa que está depressiva, essa pessoa que está desanimada, angustiada, essa pessoa que descobriu através de um exame que ela tem um câncer, que ela tem uma doença, diabetes, um caroço no seu corpo, meu Pai. Essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo agora, meu Deus, que essa água entre no nosso corpo e venha secar toda a raiz da enfermidade, seja uma enfermidade física, seja um problema nos ossos, desgaste nos ossos, osteoporose, diabetes, depressão, não importa, meu Deus, que pela fé essa pessoa seja livre desse problema espiritual e desse problema físico. Nós consagramos e nós apresentamos ao Senhor. E todos que crê, digo amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus, né? Depois você dá essa água para sua família, para o seu vizinho. Vamos se alimentar do pão que é a palavra de Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 5, o título diz assim, a gente já conhece, né? Você já deve conhecer também. Fala sobre a pesca maravilhosa. Só que nós queremos uma revelação mais profunda do Espírito Santo para a nossa vida. Eu não sei como é que o senhor se encontra nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Eu não sei se você diz assim, pastor, eu já fiz de tudo. Eu já fui nos melhores médicos, já tomei os melhores remédios. Pastor, já gastei muito dinheiro e minha saúde não é restaurada. Pastor, eu já fiz de tudo pelo meu filho. Eu já fui à igreja, já orei, eu já dei oferta. Pastor, e ele não sai desse mundo das drogas, a minha filha. Pastor, eu já fiz de tudo pelo meu casamento. Eu já orei, já fiz propósito, mas o meu marido não muda, a minha esposa não muda. O nosso casamento está por um fio. Pastor, a minha vida financeira, eu já fiz de tudo por ela, mas não adiantou. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou lhe dizer. Hoje, você vai receber uma direção que vai transformar o seu casamento, que vai transformar a sua vida financeira, os seus filhos, seu lar, a sua saúde. Pega o Espírito, beba do Espírito da palavra que nós iremos meditar. No final, você vai dizer para mim se a sua vida vai ou não vai ser abençoada. Ele diz assim, ó, capítulo 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, quer dizer que aquela multidão, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Jesus não curou, não libertou, não fez oração forte, não. Ele pregou a palavra. E a senhora, o senhor sabe que o poder está na palavra. A palavra liberta a pessoa da enfermidade. A palavra cura a pessoa, a palavra liberta a pessoa, a palavra prospera. Mas quando que a palavra faz isso, pastor? Quando a senhora para de ouvir, deixa a palavra entrar dentro da senhora, do Senhor. E quando a palavra tem vida dentro de você, meu amigo, minha amiga, é certo que você vai ser abençoado. Diz assim, ó. Estava ele junto ao lago, pregando a palavra. Versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Naquela época não tinha microfone, não tinha essas coisas que a gente usa hoje.
Então Jesus, sabiamente, ele quando viu os dois barcos, tinha dois, e ele escolheu um, ele escolheu o barco de Simão. Deus escolheu você para ouvir essa mensagem. No meio de 7 bilhões de pessoas, essa mensagem chegou até a senhora. Essa mensagem chegou até o Senhor e não foi à toa, porque Deus hoje quer mudar a história da sua vida. Ele diz aqui, ó, mas os pescadores desembarcando lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, sabe o que me chama a atenção? Que ele não pediu o barco emprestado. A Bíblia fala que ele já foi entrando no barco. Ele escolheu o barco, ele já entrou no barco, e olha que forte. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Quer dizer, ele não chegou e disse assim, Simão, meu querido, meu amigo, eu posso usar o seu barco? Não, ele não fez isso. Ele entrou no barco, ele se assentou no barco e pediu para que a Simão afastasse, para que Simão entrasse um pouquinho no mar, para que a sua voz fosse levada pelo vento, porque ele ia pregar a palavra de Deus. Diz assim, ensinava do barco as multidões. Ensinava o quê? A palavra. Mas quem é que estava no barco? Simão, ouvindo a palavra. Simão não estava distraído com a rede, distraído com nada. Ele estava prestando atenção na palavra que o mestre estava pregando. E é o que a senhora, o senhor deve estar fazendo agora. Você deve estar atento nessa palavra que Deus escolheu para a senhora, para o senhor ouvir. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, peraí, Jesus terminou a pregação, ele terminou de pregar para as pessoas, ele terminou de dar a palavra, de alimentar aquelas pessoas, mas não se esqueça que dentro daquele barco estava o Senhor Jesus, o mestre, e também Simão estava ali. Então quer dizer que Simão, ele ouviu aquela palavra, ele ouviu o que Jesus pregou, então aquela palavra também entrou dentro dele, também foi ao encontro dele. Mas olha que forte, quando Jesus terminou de pregar a palavra, ele disse assim, olha, ele olhou para Simão e disse assim, ó, faze-te ao largo, quer dizer, volte ao mar, volte às águas e lançai as vossas redes para pescar. Peraí, mas até aquele momento, Simão não disse para o mestre que ele trabalhou a noite toda, que ele estava cansado, que ele não tinha pego nada. Ele não falou nada. Jesus entrou no barco dele e pediu que ele afastasse o barco. Jesus está pedindo que a senhora ouça a palavra dele hoje. Jesus está entrando na sua vida hoje e dizendo para você assim, ó, creia na palavra, creia na minha palavra. Então Jesus entrou no barco, pregou para a multidão, só que Simão estava no barco, ouvindo a pregação. Ele estava ouvindo a palavra, e olha que forte. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então quando Jesus, o mestre, mandou ele voltar e lançar rede, ele disse, mestre, trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Em outras palavras, trabalhamos, estamos cansados. Imagine, naquela época não tinha um barco, como tem hoje, de pesca. Era um barquinho. Imagine a noite toda naquelas ondas, jogando aquela rede pesada. Eles estavam cansados, esgotados, tristes, desanimados, porque ele tinha que pagar as contas e não pegou nada. Mas quando Jesus entrou no barco dele e pregou a palavra, ele recebeu aquela palavra. E olha que forte. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Daqui a pouco você está assim. Você já foi na igreja, você já orou, você ungiu com óleo, você já fez tudo. E você pensa assim, poxa, eu fiz tudo o que disseram, toda a direção e não aconteceu nada. Não, minha amiga. Mas olha o que ele falou. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, sobre a palavra que eu acabei de ouvir, sobre essa palavra que o Senhor pregou para essa multidão, que eu também a recebi, eu acredito que Jesus deve ter pregado uma palavra de fé, de falado sobre o desânimo, a pessoa não desistir. Ele disse, olha, sobre a tua palavra, mas ele recebeu
enquanto Jesus pregava do barco dele, ele também ouviu aquela palavra. E aquela palavra foi entrando, Jesus foi pregando, foi entrando, foi tirando o cansaço, foi tirando o desânimo, foi tirando o fracasso, a derrota. Então aquela palavra alimentou tanto, que quando Jesus disse para ele assim, ó, volte e lance. Ele disse, mestre, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Olha que forte agora, ó. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, sobre a palavra que eu acabei de ouvir, eu creio nela e eu vou obedecer. Isto fazendo, ele fez, apanharam grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Presta atenção, Senhor. Senhor, presta atenção agora. Vendo isto, aquela maravilha, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus. Antes dele ouvir a palavra, ele não chamou Jesus de mestre, ele não se dobrou diante de Jesus, simplesmente ele deixou Jesus entrar no barco dele. Mas agora que ele ouviu a palavra e ele creu na palavra, olha o que aconteceu. Prostrou os seus pés dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Agora, meu amigo, minha amiga, presta atenção que forte que é. Admiração se apoderou dele, admiração. Mas qual foi essa admiração? Porque ele, como pescador, ele nunca tinha pescado algo que estava acontecendo com ele ali, era algo extraordinário. Mas pastor, por que aquilo aconteceu nele? Porque quando ele estava no barco, ouvindo Jesus pregar, ele deixou a palavra entrar dentro dele, a palavra entrou dentro dele, mudou dentro dele, a palavra tirou o desânimo, a fraqueza, a derrota, tudo, e ele creu na palavra. Olha que forte agora, ó. Apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiam. Resumindo tudo que nós ouvimos, o segredo é a palavra. O segredo não é a oração é maravilhosa, tudo é maravilhoso, tudo faz parte. Mas a palavra é como um almoço. Você tem aquele almoço maravilhoso, você come uma carne, um frango, se alimenta. Aí você está cheio. Aí vem o que? A sobremesa. A sobremesa é um milagre. Mas para o milagre acontecer, o alicerce é a palavra. Quando Pedro ouviu aquela pregação que Jesus pregou para a multidão, aquela palavra entrou dentro dele. E quando ela entrou dentro dele, ela tirou o desânimo, ela tirou o fracasso, a derrota, a palavra negativa. Então ele disse, mestre, sobre a tua palavra eu vou lançar. Quando ele viu aquela quantidade de peixe, aquela maravilha, ele ficou admirado. Ele e os seus companheiros se admiraram, porque era algo extraordinário. Minha amiga, meu amigo, olha o poder que tem a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia não é para ficar aberta só na sua casa. Não é só para você ler a Bíblia. A palavra de Deus tem que entrar dentro da senhora. Tem que entrar dentro do Senhor. Quando a palavra entra dentro de mim, e eu creio nela, e eu confio nela, é muito forte. Eu tenho visto nesses anos de ministério, eu tenho visto tantos milagres, meu amigo. Mas por que eu estou vendo esses milagres? Porque a palavra entra dentro de mim, eu creio nela e eu a pratico. Então, para que a senhora ou o senhor hoje que está assistindo esse vídeo, creia que essa palavra da pesca maravilhosa entra dentro de você. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer, creia hoje, lance a sua rede, porque hoje a sua vida vai ser transformada, tá bom? Que Deus o abençoe, Deus os fortaleça e que Deus proverá na sua vida. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima palavra. E se essa palavra te abençoou, não guarde ela para você. Passe lá no grupo do WhatsApp que você tem. Mande para alguém que você sabe que está nessa situação, porque ela também vai abençoar essa pessoa, tá bom? Deus proverá na vida de todos.